compartilhar aqui, né? Glórias a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos só aguardando aqui um pouquinho para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Deu não aqui, Donald. Queridos e amados irmãos, mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais um domingo, uma manhã de domingo. Quero louvar a Deus pelas pessoas que já estão entrando aí na nossa live, da nossa escola bíblica dominical. Hoje, nós vamos estar iniciando mais um trimestre. Obrigado. Mais uma lição da escola bíblica. Eu quero lhe convidar agora a nós fazermos uma oração inicial e logo após nós vamos estar comunicando algo aos nossos queridos irmãos. Quero agradecer aqui a presença do Ronald. Estamos aqui nós dois hoje para gravarmos esta live. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, do teu Filho amado, queremos, Pai, te agradecer, queremos te louvar, te adorar. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, para juntos aprendermos a tua santa e poderosa palavra. Quero te apresentar todos aqueles que vão nos acompanhar, Senhor, através das redes sociais. E queremos te pedir, Senhor, a tua direção, Pai. Dirija-nos, ó Deus, nos faça entender, nos faça compreender os mistérios da tua palavra. Assim nós oramos, por tudo te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Queridos e amados irmãos, então, nós vamos estar estudando uma lição, essa aqui é a lição que estaremos estudando. Os princípios divinos em tempos de crise. Trata-se de uma edição especial da CPAD para esse momento que estamos vivendo, para esse trimestre. E essa lição, os comentários desta lição, é do saudoso pastor Eurico Bergstein. E essa lição, segundo a informação que temos, ela foi comentada na década de 90, mais precisamente no terceiro trimestre de 1993. E o assunto da lição continua atualíssimo, atualizado. E o escritor Eurico Bergstein, ele foi um grande escritor da nossa casa publicadora CPAD. Existe 35 comentários dele na casa. Então, um homem com muito conhecimento, muito dedicado à obra, em especial à área do ensino, foi quem nos proporcionou essa oportunidade agora de estarmos voltando com esta lição, como eu já disse, desde 1993, e agora tratarmos estes assuntos. Por aí você tira a importância das nossas lições
e que aquilo que naquela época, na década de 90, era uma grande necessidade para a igreja, para aquele momento, continua sendo a necessidade da igreja para os nossos dias. O tema da lição é Daniel ora por um despertamento. Então nós vamos falar sobre despertamento e oração. A lição ela tem um objetivo geral. O objetivo geral dessa lição, aqui está, é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nestes dias trabalhosos. Esse é o objetivo geral da lição. Mas como toda lição, ela também tem 3 objetivos específicos. E os objetivos específicos dessa lição, o primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. São os objetivos específicos desta lição. Eu quero lhe convidar, eu sei que com certeza você dificilmente vai estar com a sua lição, pois não foi fornecido lição, mas eu quero que você aponhe a sua Bíblia, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então aponhe sua Bíblia e abra em Daniel, primeiro capítulo de número 9. Eu vou dar um tempinho para você apanhar a sua Bíblia aí onde você está. Eu vou dar um tempinho para você, porque vai ser importante que você que esteja participando da escola dominical, já que você provavelmente está sem a sua lição, você participe lendo, fazendo a leitura dos textos que nós vamos estar citando e lendo aqui para os irmãos. Então apanhe sua Bíblia e abra em Daniel. Nós vamos ler Daniel, uma parte do capítulo 9, uma parte do capítulo 6, uma parte do capítulo 2, e vamos estar lendo Esdras, capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como dantes antes costumava fazer. Agora, Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros
não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu, ou louvou o Deus do céu. Agora, por fim, Esdras. Abra sua Bíblia em Esdras. Note que os textos, eles se unem. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todo o reino da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Glórias a Deus. Esse é bem extenso, mas é a nossa leitura bíblica da lição desta manhã de domingo. Querido Deus e Pai, mais uma vez queremos, Senhor, entrar em Tua presença em oração e agora te agradecer pela leitura da Tua palavra. Ser conosco, dá-nos da Tua graça, ajuda-nos, perdoa as nossas falhas, assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, como já disse, nós vamos estar estudando sobre Daniel ora por um despertamento. Toda essa lição fala exatamente dessa questão do despertamento, né? O crente precisa despertar. O nosso texto áureo da lição está lá em Tiago 5,16, que diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa é o nosso texto áureo, texto especial para essa lição que fala de oração. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Ou seja, o crente que ora, a oração dele pode trazer efeitos, né, no céu, na terra e até mesmo contra os poderes malignos. Então, é bom, faz bem orar. O crente, ele precisa orar. A oração é o combustível do cristão. E vencemos pela oração. Nós vamos ver nessa lição o que pode fazer uma oração. A oração de um justo. Entenda bem que a Bíblia fala da oração de um justo. A nossa introdução diz que os crentes fiéis brilham como a luz. E aí tem o versículo aqui de Mateus 5,15, que diz:
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador e da luz a todos que estão na casa. Portanto, o crente, ele precisa produzir essa luz. O texto aqui, ele é ligado, ele é bem ligado, esse texto que nós lemos, a testemunho cristão, ao testemunho do crente, principalmente no meio agora de uma geração corrompida, como diz na Bíblia, corrompida e perversa, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O comportamento do cristão precisa cumprir com o que tem naquele texto, que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Note que o texto fala de uma geração perversa e corrompida, mas também fala que o cristão, ele precisa levar uma vida aonde ele possa ser irrepreensíveis, possa ser sincero e possa ser inculpável. Que não caiba nele a repreensão, que ele seja uma pessoa autêntica, ou seja, uma pessoa sincera. A origem da palavra sincera é sem cera, ou seja, sem máscara, sem fingimento, seja real, seja aquilo mesmo que demonstra ser. E também inculpável. O ser humano precisa, o cristão, ser irrepreensível, sincero e inculpável no meio dessa geração perversa e maligna. Daniel foi assim. E nós vamos ver no decorrer que Daniel foi exatamente isso. 606 anos antes de Cristo, Daniel foi levado para o cativo babilônico, e nós encontramos isso bem registrado no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4, e entendemos aqui, que nessa época Daniel tinha aproximadamente 15 anos de idade. O versículo 1 do capítulo 1 de Daniel, do 1 a 4, diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Aí olha o que aconteceu no versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, o Jerusalém foi sitiada, Nabucodonosor levou vários cativos, e ele selecionou aqui quem ele queria levar para lá, jovens em que não houvesse defeito, formosos de aparência, instruídos na sabedoria, sábios na ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para poder viver em um palácio. Então ele deu essas instruções, e aí eles levaram cativo vários jovens com essas características para a Babilônia, e entre eles foi, como diz o versículo 6, Daniel, Ananias, Misael e
Azarias. Aqui ele tinha aproximadamente 15 anos de idade quando ele foi levado. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição fala sobre Daniel foi despertado para orar. Daniel foi despertado para orar. Existia, queridos irmãos, uma promessa, uma excelente promessa sobre esse povo, promessa da parte de Deus. Essa promessa da parte de Deus, a gente encontra ela em Jeremias. Jeremias 29, se você puder na sua Bíblia ler comigo Jeremias 29, você vai entender melhor o que diz a palavra do Senhor. Em Jeremias 29 nós encontramos no versículo 10, essa promessa aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha a promessa que tinha aqui em Jeremias. Meu filho, se tu puder arrumar uma águazinha para mim, por favor. Estou entalado aqui na garganta, né? Então, existia uma promessa aqui em Jeremias, que dizia o seguinte, ó. O Senhor disse, depois de 70 anos desse cativeiro, depois de 70 anos que Nabucodonosor está levando vocês, ou levou vocês, para o cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eu vou me manifestar, e vou tirar vocês daí, e devolver vocês para a terra de vocês mesmos. Vou trazer vocês de volta. Então, essa profecia era essa, que o cativeiro ia durar 70 anos. E aí, Daniel, ele começou a ver que esse tempo já tinha passado, ou já estava passando. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz assim, ó. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, obrigado meu filho, que o número de anos de que falou o Senhor, falou lá em Jeremias, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi-me o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e com rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel agora, ele vê que o tempo passou. Ele tinha 15 anos quando foi para o cativeiro, e agora ele está com 85 anos. Então ele vai ler o livro, e ele lê exatamente Jeremias, e ele lê aonde está dito por Jeremias, aonde está a profecia, dizendo, olha, que 70 anos, e eu vou livrar vocês e levar vocês de volta para a terra que vocês pertencem de verdade. Aí ele desperta, diz aqui que ele de repente, ele se desperta, ele já entende que o tempo passou, que os 70 anos, né, chegou, e agora ele não vê nenhum resultado com relação a isso, ele não está vendo nada que leve a ele a entender que eles vão já ser libertados desse cativeiro. E aí diz a palavra de Deus que aí ele vai orar. Ele não via nada que o fizesse entender que as coisas estavam mudando para eles. Aí ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Veja bem, quando você pensar que a promessa está demorando, não questione não.
Nós aprendemos aqui, nesse primeiro tópico dessa lição, que quando você de repente pensar que a promessa está demorando, ou que você não está vendo que nada está acontecendo ao seu redor, para que essa promessa se cumpra, não se desespere não, vá orar, só ore. A palavra de Deus aqui no versículo 3 que nós lemos, diz que ele foi orar, orar é conversar com Deus. Então ele foi dialogar com Deus a respeito disso. Eu imagino a oração dele aqui, conversando com o Senhor, não sei quanto tempo ele passou orando, mas eu imagino ele citando as escrituras que ele mesmo leu, dizendo que, olha, Jeremias já profetizou que era de 70 anos. 70 anos chegaram, estamos aguardando o cumprimento da promessa. De alguma forma, ele conversou com Deus a respeito deste particular, e ele fez isso com oração. Rogos, o que é rogos? Rogos é o mesmo que clamor, rogos é o mesmo que implorar, que suplicar. O rogos aqui é um pedido, é uma súplica, é rogos. Lembre de Romanos 12:1, que o apóstolo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, enfim, lembra do texto? Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, é a mesma coisa de eu e você dizer, pelo amor de Deus, faça isso. Então Daniel, quando ele foi orar, ele fez isso com rogos, ele fez isso com jejum. Jejum aqui fala de sacrifício. A privação da comida, a redução da refeição diária por um tempo determinado, isso é jejum. E a Bíblia diz que ele fez isso ele foi orar com rogos e com jejum, e também sabe com o que? Com panos de saco e cinza. O pano de saco aqui, queridos irmãos, que também é conhecido na Bíblia, a gente conhece como cilício. Ele era um tecido grosso, resistente, feito de pelo de cabra ou de camelo. Ele era utilizado para guardar cereais, objetos, alimentos em geral. E esse pano de saco era devidamente cortado e vestido como roupa por algumas pessoas em algumas ocasiões. E a cinza era conhecida como o pó resultante da queima de alguma coisa. Esses dois elementos eram utilizados pelos judeus para demonstrar, primeiro, que a pessoa ou o povo estava passando por um momento de grande tristeza. Os judeus, eles usavam esse pano de saco, a cinza, para demonstrar isso. Para demonstrar que o povo estava passando pelo momento de grande tristeza. Lá em 2 Samuel 3:31 diz assim, disse pois Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava, rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo. Então, também servia, eu anotei aqui, para demonstrar que a pessoa ou o povo estava passando por um momento de arrependimento. Então, quando eles estavam tristes, quando eles estavam passando por esse momento de arrependimento, eles usavam também esse pano de saco. Lucas 10:13 diz assim, ai de ti, Corazi, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Então ela tem uma representatividade muito grande.
Daniel orou com rogos, jejum, pano de saco e cinza, demonstrando a sua tristeza por ver que o tempo estava cumprido e ainda não via aquilo acontecer. Arrependimento. E em terceiro lugar, isso aqui demonstrava que a pessoa ou o povo estava passando por um momento de humilhação. O pano de saco, a cinza, era símbolo de humilhação. Foi desse jeito que Daniel orou. Quando Daniel viu o tempo da promessa chegar e a promessa não vinha com esse tempo, aí ele foi orar, rogar ao Senhor, e ele, com tristeza, com arrependimento também, com humilhação, ele fez isso diante de Deus, diante do Senhor que tem todo o poder. No primeiro subtópico do tópico 1, diz assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele escuta a oração de um justo. Está lá. Diz lá em Provérbios 15, 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Daniel não se misturou. Daniel tinha uma vida consagrada. E ele não se misturou com o paganismo. Vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel, ele é um exemplo para os crentes da atualidade. Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. É o que nós, nos dias em que nós vivemos, precisamos fazer. Aprender com Daniel e pôr no nosso coração, e assentar no nosso coração, e deixar descer ao nosso coração, e permanecer firme com isso, o não se contaminar com as coisas deste mundo. Daniel decidiu fazer isso, porque Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Segundo subtópico diz, a estatura espiritual de Daniel capacitava o povo, capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Essa vida dele de dedicação ao Senhor, essa vida dele de oração, essa vida de Daniel, de consagração, de separação para Deus, segundo o que diz a lição, essa estatura espiritual que ele adquiriu, é que dava força para ele, para que ele pudesse vencer combates espirituais. Vencer combates não só espirituais, mas em todos os aspectos, por conta da oração. Muitos crentes hoje, irmão, muitos crentes nos dias atuais, eles não conseguem servir de ajuda nas decisões com as suas orações, né? Muitos crentes, eles poderiam ajudar muito mais as pessoas com as suas orações, mas nem todos gostam, nem todos têm esse prazer, nem todos buscam ao Senhor como deve buscar. Na grande maioria, acredito eu, as pessoas oram mais na hora de uma necessidade, na hora de um aperto, na hora de um problema. Você quer ver o crente buscar Deus mesmo, a lágrima descer do rosto, ele passa pelo momento difícil na vida dele, e aí ele vai fazer isso, canta hinos o dia inteiro, ora 2, 3 vezes por dia. Mas não é só desse momento que nós devemos orar, nós devemos orar segundo a palavra de Deus em todo o tempo, no tempo bom, no tempo ruim, nós devemos estar sempre buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos da oração divina, ou da orientação divina, para podermos tomar as nossas decisões. Daniel vivia uma vida de consagração. Essa estrutura de consagração, de comunhão com Deus, fazia com que ele fosse muito forte nas suas orações, tá bom? E poucas pessoas hoje, por exemplo, gostam de campanha de oração. Poucas pessoas gostam do culto, o culto de oração. Alguns visitam, né, estes momentos na igreja, e
não oram nem na igreja, não oram nem em casa, e aí fica difícil a situação, né? Fica difícil porque a oração é um poder que nós cristãos, nós temos nas nossas mãos para poder solucionar, resolver o nosso problema. Então veja bem, não tem como um cristão viver sem oração. E na oração nós ajudamos pessoas que a gente nem imagina, né? A oração, ela não tem fronteira, ela não tem assim um limite, ela vai até aqui, ela não tem isso, a oração não é assim. Às vezes, por exemplo, nós oramos, Senhor, abençoa, Pai, abençoa as pessoas que estão enfermas, cura elas, e através desta oração, alguém em algum lugar nessa terra, que nunca nem lhe viu e nem lhe conhece, pode ser alcançada por esse seu pedido. O Senhor agir de misericórdia por esse seu pedido, esse seu rogo, essa sua súplica, essa sua petição diante dele, e o Senhor pode responder a tua oração, e de repente alguém ser curado em algum lugar, por causa de uma ação sobrenatural de Deus, porque tem alguém orando. Por isso que é bom orar, e a Bíblia diz que nós devemos orar por todos, então, a estatura espiritual de Daniel capacitava ele para enfrentar verdadeiros combates em oração. O que nos faz vencer com a nossa oração é essa constante oração na presença do Senhor, nosso Deus. O tempo que ele investia na oração, eu não sei, né? Mas a Bíblia diz que ele tinha um hábito, um costume, nós lemos aqui, de orar pelo menos 3 vezes por dia, tá bom? Então, quando a sua vida e a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, quando eles estavam passando pelo momento difícil, Daniel alcançou para todos eles um livramento e a vitória através da oração. Então, o seu livramento e a sua vitória, acreditamos com base naquilo que estamos estudando, que estar também na oração que alguém faz em seu favor, mas em especial no seu momento de oração. Ele vai lhe deixar forte para vencer os combates que a vida nos traz. Terceiro subtópico do tópico 1, diz assim: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Ele orava, e enquanto ele orava, as coisas iam acontecendo. E veja bem o que aconteceu. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonito. Seu filho Beltesazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Beltesazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Olha só o que ele fez. Enquanto Daniel orava, buscava a presença do Senhor atrás de uma resposta de Deus divina, houve uma festa e o rei na época convidou os seus grandes, as suas autoridades dali do momento para essa festa, fez um banquete. Aí na hora do banquete, ele já embriagado, ele mandou buscar os utensílios da casa de Deus, que foi roubado por Nabucodonosor, como nós já falamos anteriormente. E trouxeram os utensílios, e eles com as taças, com os utensílios da casa de Deus, utensílios consagrados ao Senhor, à casa do Senhor, a serviço do Senhor, eles começaram a beber naquilo.
profanar aquilo que já tinham feito desde o tempo que tiraram do lugar que era de sua origem. Eles começaram a fazer isso. E aí houve uma intervenção divina neste momento. De repente o rei, embriagado já, ele viu um dedo de mão de um homem que escrevia uma frase na parede. E ele ficou preocupado com aquilo ali, ficou preocupado com aquela frase, com aquilo que estava acontecendo. De repente alguém escrevendo na parede, e aí ele fica nervoso, a alegria daquela festa se acaba, os joelhos começam a tremer. Só que eles não interpretavam aquilo que estava escrito. Foi quando entrou Daniel no cenário, mandaram buscar ele, ele interpretou aquilo ali, e aquilo dizia ao rei que o reinado dele tinha acabado naquela hora, naquele momento. E a Bíblia diz em Daniel 5:30 que naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos caldeus. Ele morreu por causa daquela profanação. Ele morreu. E isso fazia parte já do plano, do projeto de Deus para cumprir a profecia dita em Jeremias. Você vai já me entender. A resposta das orações de Daniel. Tópico número 2. A resposta às orações de Daniel. Com a queda agora desse rei, do reino babilônico, e o início do governo de Ciro aqui entra no cenário, as coisas começaram a evoluir com a rapidez, deixando todo mundo surpreendido. Ficou todo mundo surpreendido. Cai o rei, morre o rei, cai o poder babilônico, e aí agora Ciro assume aqui, e quando Ciro assume, aí o Senhor começa a usar Ciro para que a profecia se cumprisse. Primeiro subtópico do tópico 2 diz: a Bíblia relata o que realmente aconteceu. E veja só o que aconteceu. Ciro agora seria usado por Deus para garantir o retorno de um remanescente. Jerusalém seria reconstruída, o templo seria restaurado. Agora, veja bem, Ciro não era judeu, mas Deus operou através dele para fazer com que o seu povo exilado retornasse à sua terra natal. Olha, irmãos, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Ciro não era, o Ciro do povo de... Não, Ciro não era judeu. Mas o Senhor usou Ciro para abençoar o seu povo, reconstruir a cidade, o templo, para voltar à sua terra natal, o povo que foi levado cativo, aquele que eu falei aqui no início, lá na introdução, para tirar eles desse poder da Babilônia, levar eles de volta à sua terra natal. O Senhor usou Ciro. Ciro deu ao povo a permissão para retornar. Ciro deu ao povo proteção para o seu retorno. Ciro deu ao povo recurso financeiro para a reconstrução do templo. Ciro devolveu os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha tomado. Todos os judeus aqui agora seriam libertos para voltar a Judá, caso quisesse. Alguns não queriam. Receberam uma missão, a permissão para reedificar o templo do Senhor. E as despesas seriam pagas também da construção do templo, seriam tirados dos tributos que eles pagavam. Os vasos sagrados, utensílios sagrados entregues aos cuidados de Zorobabel, agora para ele cuidar disso aí, foi devolvido
Zorobabel ele foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. E foram transportados de volta para Jerusalém. Veja bem o que aconteceu. Daniel orando, buscando, e as coisas acontecendo, e Deus movendo o seu braço de poder para auxiliar o povo. Enquanto nós estamos orando, irmãos, alguma coisa está acontecendo. Tenha certeza disso que eu estou falando. Enquanto nós estamos orando, alguma coisa está acontecendo. Então o que aconteceu aqui foi como diz a palavra de Deus em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Daniel intercedia por causa de uma promessa que ele leu e já estava na época de ser cumprida, que era a libertação deles, o retorno deles para a sua terra. E era isso que ele buscava. Mas aí Deus fez mais, Deus foi além. Deus botou aqui no governo um rei, que nesse ponto temeu a ele, libertou o povo para retornar, receberam a permissão para reconstruir, receberam recurso para isso, e receberam os vasos utensílios de volta. Olha só, e aí o texto de Efésios 3:2 diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai além daquilo. O Senhor, Ele vai além daquilo que você está buscando, para lhe ajudar, para lhe abençoar. Glórias a Deus. Tópico número 3 da nossa lição. Tópico número 3, último tópico da lição, fala sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. E aí o primeiro subtópico diz: o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Deus despertou o espírito do rei Ciro. Lá em Esdras, capítulo 1, e versículo 1, nós encontramos isso. Deus despertou aqui o espírito do rei Ciro. Presta atenção, mas nós acabamos de ver que Ciro nem do povo de Deus era. Mas Deus tocou nele, para que as escrituras se cumprissem. Deus tocou no rei. Agora, queridos, deixe-me lhe dizer uma coisa. Talvez isso tenha acontecido por meio do contato que ele tinha com Daniel, que veio a conhecer. Na Bíblia, na verdade, nós não encontramos isso assim explicado. Mas eu acredito que Ciro teve esse primeiro contato com Deus e saber as coisas de Deus através da vida de Daniel. E aí, se você for voltar para a verdade prática da nossa lição, vai estar escrito assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos, né? Com essa verdade prática, a gente pode entender um pouco mais isso aqui. O cristão, ele tem que influenciar, não ser influenciado.
Ele que é a luz, Ele que é o sal. Nós temos que influenciar as pessoas que estão em nossa volta. Agora, para isso, nós temos que ter uma vida íntegra. E aqui eu não estou falando só diante de Deus, não, mas da sociedade. O povo, ele precisa olhar para mim e para você e ver alguma coisa de Deus nas nossas vidas, para que eles possam nos respeitar como homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, para que eles possam sentir a vontade de ser igual a nós. Infelizmente, faz muito tempo que eu não escuto isso, mas eu já ouvi muito isso. Graças a Deus faz muito tempo que eu não escuto, que eu não ouço alguém falar isso. Mas já ouvi muito. Uma pessoa chegar e dizer: ah, você é crente? Você é crente, mas para ser igual fulano de tal? E citar os nomes. Infelizmente isso tem acontecido muito. Mas nós temos que influenciar de forma positiva. Nós temos que causar no povo o desejo de ser igual. Para isso precisamos dar testemunho. E eu acredito que Daniel era um exemplo naquela época para aquele povo, para os seus amigos, para os sábios da época, para aquelas pessoas instruídas, para os não instruídos. Para aqueles do palácio, aqueles de fora do palácio. Ou seja, eu acredito que ele, por ser um homem, segundo a Bíblia diz que dedicado ao Senhor, diz aqui na lição que vivia uma vida consagrada, tinha uma estrutura espiritual muito abençoada por conta da oração, por isso era um vencedor. Eu acredito que as pessoas olhavam para ele e reverenciavam uma autoridade superior, que é o Senhor que era representado por ele. Então que as pessoas possam ver em mim e você Cristo. E isso vai fazer com que elas se sujeitem, se submetam, respeitem, considerem. Lembra, não tem nada a ver aqui agora com esse ponto da lição, mas lembra Josué, quando Moisés passa o cajado para Josué? Josué, a primeira missão de Josué era fazer o povo atravessar ali o Jordão. Uma missão difícil, não era fácil. A primeira. E quando ele desafiou o povo a ir, o povo disse o seguinte para ele, representado ali por alguns, disseram para ele o seguinte: aonde tu nos mandar ir, nós iremos. O que mandar fazer, nós faremos. Basta tão somente que o Senhor seja contigo, assim como ele era com Moisés. O que o povo precisa ver para acreditar, para ter segurança, para se submeter mesmo numa situação difícil, que nós aprendemos lá em Josué? O povo precisa ver Deus na minha e na sua vida, nas nossas vidas. E se eles virem isso, eles vão obedecer, eles vão fazer aquilo que for determinado. O que acontece é que muitas pessoas buscam algo de Deus, mas poucas pessoas
buscam ser parecidos com Cristo. Vamos imitar esses homens de Deus que oravam, que buscavam em oração, que se dedicavam na oração, na consagração, no jejum. E você verá o que o Senhor há de fazer através da tua vida. Ele revela os seus segredos, foi o que aconteceu com Daniel. Ele responde às suas orações, foi o que aconteceu com Daniel. Ele tira do meio aquilo que é o atrapalho, o tropeço, a pedra. Foi o que ele fez aqui, tirando um rei mau, perverso do poder. Ele bota um outro, não faz parte do seu povo, mas de alguma forma ele toca o coração dele, porque para o Senhor fazer cumprir a sua palavra, ele usa quem ele quer. Quem ele quer. E se você que faz parte do povo de Deus, se nós que fazemos parte do seu povo, não estivermos na brecha para que o Senhor nos use, ele vai buscar um em algum lugar e vai usar. Ele não vai deixar de realizar aquilo que ele tem para fazer. Principalmente quando se trata de uma profecia, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, ele aqui despertou, diz a lição, despertou o espírito do rei Ciro, para que o rei Ciro fizesse isso. Isso é resultado de um despertamento proveniente de Deus. E, volto a falar, acredito eu, talvez, Ciro foi alcançado dessa forma, mas a influência que Daniel exerceu aqui foi muito grande. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, está lá em Esdras. Ele disse o Senhor dos céus, ele chamou ele de Senhor, o Senhor dos céus. Ciro teve uma experiência com Deus, mesmo sendo os vasos do templo, irmãos, isso era caríssimo, isso era uma fortuna para eles. E os reis não gostavam de perder dinheiro, riqueza. Os enfeites do palácio, ou seja lá, não sei para que usavam os utensílios lá na época, mas eles não gostavam de perder não, e por mais caro que fossem, mais valiosos que fossem, Ciro decidiu no seu coração devolvê-los aos seus verdadeiros donos. Sabe do que eu me lembrei aqui agora também? Zaqueu. Zaqueu, quando teve um encontro com o Senhor, a atitude dele foi o seguinte: ele foi despertado e ele resolveu devolver aquilo que ele tinha tomado do povo de forma injusta. Ele disse: Senhor, eu restituo 3, 4 vezes mais, eu devolvo, se eu fiz alguma coisa eu devolvo. O Senhor disse: ó, salve essa casa. Resultado de uma oração, ou da oração, Ciro foi tocado, e tudo isso veio a acontecer. Por quê? Por causa de um despertamento. Um despertamento. Recapitulando. Quando você estiver achando que a profecia que veio de Deus, eu estou falando de profecias que veio de Deus, estou falando de profecias divinas, aquilo que está estabelecido na palavra. Quando você achar que ela está demorando, ou que chegou o tempo e ainda não aconteceu nada, faça como Daniel, a orar. Vamos orar. Vamos orar, vamos buscar a Deus com rogos,
vamos jejuar, consagrar, vamos nos humilhar com pano de saco e cinza, vamos nos mostrar arrependidos na presença do Senhor. E aí o Senhor vai agir em nosso favor. Vamos ter uma vida consagrada a Ele. Vamos viver uma vida, vamos dedicar tempo da nossa vida na presença do Senhor. E o Senhor vai responder às nossas orações, vai agir em nosso favor. Vai tirar do meio o empecilho, vai tirar do meio o embaraço. A luta. Na luta vai nos dar vitória. Agora, para isso nós temos que estar forte. E aí nós temos duas coisas interessantes, a carne e o espírito. Aquilo que tiver em você mais forte vai vencer a batalha. Eu vou repetir. A carne e o espírito. Aquilo que tiver em você mais forte é que vai vencer a batalha. Como é que você fortalece o espírito? Na oração, na adoração, na consagração, no jejum, na leitura da palavra, no amor, na esperança, nos frutos do Espírito. Você fortalece ele, você deixa ele forte, ele fica forte. Sabe aquele cidadão que frequenta, na televisão passa às vezes, que eles frequentam academia bem fortão assim, pois é, ele fica bem forte. A carne fica mais fraca. Na hora da guerra a luta entre a carne e o espírito vai vencer. Aleluia. O espírito vencerá. Aleluia. Glória a Deus. Então fortaleça a sua vida espiritual. Vá para a academia de Deus, fortalecer o seu espírito. Na hora do jejum, a gente enfraquece a carne e fortalece o espírito. Quem jejum é a carne, o espírito não. O espírito se alimenta. E se vivermos uma vida assim, nós vamos poder influenciar. Vamos ser fontes de bênção para muitas vidas. Nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. Precisam olhar para mim e para você e ver Deus. Deus. Conclusão. Acreditamos que Ciro recebeu bênçãos espirituais. Por quê? Porque o despertamento espiritual traz bênção para o coração do crente, do cristão, do servo, daquele que está ali fazendo a vontade de Deus. Despertamento espiritual. Então, é hora de despertarmos. Está na hora de despertarmos. Acorda, balança a cabeça, molha o rosto. Está na hora de despertarmos e partirmos para uma vida em comunhão ainda maior com o nosso Deus, com o nosso Cristo, alimentando a nossa fé, e o Senhor nos dará a vitória, o Senhor nos garantirá a vitória. Mas vamos continuar orando, assim como Daniel, por um despertamento na vida de cada crente, um despertamento espiritual. Deus abençoe. Essa é a nossa primeira lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo, se não formos nós, teremos alguém na live da nossa Escola Bíblica. Você não pode perder a sua escola dominical. Quero aproveitar a oportunidade e lhe fazer um convite. Hoje, às 18 horas, hoje é domingo, né? Às 18 horas, teremos o nosso culto, tá bom? A live do nosso culto. Quero contar com você. Para os nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando, você pode também nos acompanhar através da rádio. Você pode clicar aí no Google
Rádio Integração FM 99.9. Todos os sábados e domingos tem lá uma palavra, louvores para você. Rádio Integração FM 99.9. Sábados e domingos a partir do meio-dia. Você vai almoçar ouvindo uma palavra, você vai almoçar ouvindo o melhor do louvor através do nosso programa Renascer, que é de inteira responsabilidade da nossa querida Assembleia de Deus em Rodrigues Alves. Deus abençoe a todos. Desculpa porque eu não pude estar vendo aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa, não deu para me ver, nós estamos só nesse momento. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Quero somente orar por você nessa oportunidade. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por mais uma escola bíblica dominical. Queremos te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade. Agora eu quero te apresentar os teus filhos que participaram conosco, Senhor, pessoas que serão também abençoadas através, Senhor, desta live que ficará, Senhor, nas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a permanecermos na Tua presença, dai-nos, ó Pai, o desejo, a vontade de estarmos orando, de estarmos jejuando, consagrando a nossa vida, de estarmos meditando na Tua palavra, fortalecendo assim a nossa vida espiritual e vencendo na luta travada contra a carne e o espírito. Querido Deus e eterno Pai, ser conosco, te apresento aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão positivos com este Covid-19, mas não só essa enfermidade, Pai, todas as outras, meu Deus, se há algum problema no corpo físico do teu servo, te pedimos agora, Senhor, a tua cura, se o problema é no osso, no nervo, na pele, na carne, em nome de Jesus. Seja qual for o órgão do corpo do teu filho, da tua filha, cura. Assim nós oramos, por tudo te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos.